Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Estamos começando a Conexão Poder, recebendo com muita honra a juíza Selma Arruda, agora senadora eleita. Antes de mais nada, parabéns para você. Obrigada. Pela vitória, de certa forma, cachapante para os outros, né? Porque foi uma votação muito expressiva, 678 mil votos, quase igual a votação do Mauro Mendes, né? 200 mil votos. Governador, né? Enfim, aproximadamente. Tá de parabéns. Eu quero começar essa entrevista com uma coisa muito pessoal. A gente já sabe quem é a juíza Selma Arruda, né? Todo mundo careca de saber, já falaram até que você é o Sérgio Moro de Saia. Eu queria saber o seguinte: quem vai ser a senadora Selma Arruda? A mesma essência, a mesma pessoa, né? Agora, claro, com muito mais vivência depois dessa campanha, aprendi muita coisa que, como magistrada, eu não sabia, né? A vida no judiciário é completamente diferente da vida política, mas a essência, a índole, a conduta, a mesma, com certeza, né? Eu acho que até foi isso que me trouxe tantos votos, foi essa minha forma de ser papo reto, né? Não tem, naquilo que eu concordo com o Bolsonaro eu concordo, naquilo que eu não concordo, e as pessoas ainda assim aceitaram, né? Então acho que isso tudo foi um voto de confiança mesmo que o eleitor deu e que eu tenho que corresponder a ele. Só posso corresponder sendo quem eu sou. Esse papo reto, bolsonariano, vamos dizer assim, eu também sofro desse mal. Falar na bucha o que tem que ser falado e pronto, não ficar tergiversando, vamos assim dizer. O que a gente precisa ter articulação, é diferente, né? Você tem que ter articulação. Então, se eu quiser aprovar algum projeto, não adianta eu sair dando morro de ponta de faca, que sozinha eu não consigo fazer nada. Óbvio que eu vou ter que ter articulação. A gente precisa de uma liderança muito boa, né? Tanto no Senado quanto na Câmara, que tenham lideranças boas lá, para que a gente consiga articular o que é interessante para o povo brasileiro, para o povo mato-grossense. Agora, a minha linha de pensamento não vai mudar, pretendo não mudar, a não ser que me convençam, né? De repente, em algum ponto ou outro, você é convencido de forma contrária. Mas, em linhas gerais, a minha forma de ser continua. Eu fiz essa pergunta porque você falou papo reto, te trouxe o desgaste, como eu já falei, e um deles foi com relação aos servidores públicos. Foi divulgada uma fala tua, fora de contexto, a meu ver, e tentando pregar em você aquela pecha de ser anti-servidor. O que você falava depois daquela explanação tua em relação ao servidor que não foi colocado naquele vídeo? Depois daquela parte que foi feita a fake news, eu dizia o seguinte: aquele servidor que trabalha e que produz e que faz realmente, que dá de si para que o serviço público ande, ele tem que ser não apenas valorizado, treinado. Porque onde você tem hoje 4 ou 5 que não produzem, muitos deles em cargos comissionados, é um grande câncer do funcionalismo. Eu conheço um monte. Um grande câncer do funcionalismo público em geral são os cargos comissionados indicados por políticos, tá? Por quê? O político faz as dívidas de campanha, depois ele se elege. Para conseguir pagar as dívidas de campanha, eles loteiam o Estado, seja secretaria, seja ministério, seja em que âmbito for, e depois desse loteamento ele começa a colocar os apaniguados lá. Então o Estado sofre 2 vezes. Uma, porque eles vão para lá para praticar atos de corrupção, ou eles vão para lá para serem ineficientes, porque eles não entendem daquela área que eles estão trabalhando. Muitos vão para lá para trabalhar para o político dele, não para trabalhar para o Estado. Exato. Né? Então, o que eu quis dizer naquela fala, ao final daquela fala, o contexto era mais ou menos esse, né? No sentido de que aquele que trabalha, né, aquele que está comprometido, ele precisa ser valorizado. Eu não concordo que você tenha que ter 10, 15, 20, 30 funcionários públicos ganhando R$2.000 cada um, se você pode ter 5 ganhando R$10.000 cada um. É bem melhor, né? Então, vai trabalhar da mesma forma. Vai trabalhar melhor, mais valorizado. Nessa eleição, quem você considera seu maior adversário? Os candidatos da oposição, que fizeram oposição, ou as fake news? As fake news, com certeza. As fake news foram provocadas por comitês da maldade, a gente sabe que vieram de adversários, óbvio, né?
Só que as fake news são covardes, elas são anônimas, né? Eu consegui ser vítima de um número imenso de fake news. Acho que nem eu não vi todos, porque chegou no final, eu falei, eu não quero ver para não me desgastar mais. A gente, quando tem dignidade, você se sente ofendido com aquilo. Você sabe que aquilo faz parte, de uma certa forma, de um jogo de política velha, de política suja, né? Era pancadaria, mas aquilo te ofende. Então, é ruim, você acaba ficando poluída, sabe? Ficando negativo com aquela história. Você tinha vontade de desistir? Olha, teve vezes que eu pensei, agora, Chico, vou fechar esse boteco aqui e vou embora para casa, porque eu não vou ficar aguentando desaforo, não. Você pensou assim, se eu fosse juiz ainda, na ativa, esses caras não iam falar assim comigo? Você pensou isso? Não pensei nisso. Até porque quando eu era juiz eu também apanhava, você lembra? De vez em quando vinha um outro. Mas com respeito, né, senhor? Apanhava com respeito. Com respeito, né? Ninguém dá um golpe baixo em você. Mas exatamente. Agora, a fake news que é o problema, né? Porque é tão baixo que anônimo se aproveita desse anonimato para fazer aquele tipo de ataque ali. Isso é uma covardia. A gente precisa achar mecanismos de controlar. O WhatsApp é um excelente meio de comunicação. Uma ferramenta ótima. Uma ferramenta maravilhosa, mas ele permite muito isso. E isso é muito ruim para a sociedade. Porque a maior vítima, no fim das contas, sabe quando eu me acalmei? Eu me acalmei quando eu percebi que a maior vítima de fake news não era eu. A maior vítima de fake news era o eleitor que estava sendo enganado. Porque o eleitor acaba sendo enganado, exatamente. Né? Então, aí assim, o meu ego, né, desinflou um pouquinho, falei, eles não estão me atacando, eles estão atacando o eleitor. Aí você recobra força para continuar lutando. Né? Falando em fake news, o seu candidato a presidente é alvo constante de fake news. Colocaram a foto de um filho dele com uma camiseta escrito com os dizeres lá e depois detonando nordestino, fora nordestino. É fake porque aquela coisa é uma coisa plantada, né? Ele não estava vestindo aquela camiseta. Como é que você avalia isso em relação ao Bolsonaro? Esse medo velado que existe sobre ele, Luciano? Eu vejo que a política, nessas eleições especialmente, ela polarizou completamente entre dois lados. E são dois lados que têm dois ídolos, né? Querendo ou não, Lula é um ídolo, no meu ponto de vista, um ídolo negativo, do mal, né? E o Jair Bolsonaro é um ídolo do bem, do novo, da política correta. E isso aí acaba fazendo um embate muito grande. Se fosse mais dividido, essa briga tivesse sido mais dividida, o PSDB tivesse conseguido chegar mais, o próprio Álvaro Dias tivesse conseguido chegar mais, não haveria tanto ataque, né? O problema é que virou dois lados. Distanciou demais dos outros e acabou virando um alvo fácil. Exatamente. Aí o embate fica muito mais forte, né? É talvez o mesmo que aconteceu com você. Sim. E estranho que os outros não foram atacados. Não é? Atacavam você, que você estava... Exatamente. Estava apanha mais, né? Decolando, vamos bater nela para ver se ela derruba, né? Aí eu virei massa de pão. Quanto mais bateram, mais eu mais cresceu. Eu falei isso, parece massa de pão. Quanto mais você bate, mais volumosa fica. Vai, Rafael. Bom, a Selma foi eleita com uma votação expressiva, 24,65% dos votos, mas ela tem um outro desafio antes de assumir o cargo, que são denúncias que fizeram durante a campanha. Eu acho importante, é um importante momento para você poder esclarecer aqui para a gente. O publicitário acionou o MPF em relação a uma não prestação de contas no valor de R$230 mil. Fala o nome do publicitário. O Júlio Braza. Júlio Braza. Ele informou que você usou dinheiro particular para poder quitar dívidas de campanha. Até onde isso é verdade? Você cometeu esse erro? E como você pretende se defender na Justiça Eleitoral para que você consiga ser diplomada? Veja bem, eu fui vítima de uma extorsão. Desde o começo, havia uma minuta de contrato, ele mandou uma minuta de contrato para mim, com valores, com datas e serviços a serem prestados, mandou por e-mail. Esse contrato nunca foi assinado e eu nunca concordei com aqueles termos do contrato. Até porque tinha cláusula ali, legal, cláusula que eu, como magistrada, jamais assinaria, tipo multa de 40%, coisas que não dá nem para cobrar na justiça, porque não existe, né? Então, assim, se você comparar o contrato com os pagamentos, você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O primeiro pagamento, por exemplo, salvo engano, ele queria 350 mil, eu dei 150, assim, tá? Mas olha só, não foi dívida de campanha. Eu paguei com o meu dinheiro pessoal porque era pré-campanha. Então, essa história de falar que foi caixa 2, não existe. Não existe
prestação de contas de pré-campanha. A lei não prevê isso. Eu posso gastar o quanto eu quiser na pré-campanha, fazer o que eu quiser na pré-campanha, porque não há vedação legal para isso. Tá? O Ministério Público, ele alega que a senhora usou um valor maior do que o declarado de bens pessoais à Justiça Eleitoral. Como que a senhora avalia? Aí eles caracterizaram algum abuso de poder econômico? Não, olha só. Quem financiou, na verdade, quem deu esse dinheiro para ser gasto, embora o cheque tenha saído da minha conta, foi o meu primeiro suplente. Tá? Eu sempre falei, sempre fui clara a dizer que eu não ia fazer uma campanha com doação de segmento nenhum para não ficar atrelada a segmento nenhum. E eu optei, né, já que o meu primeiro suplente, a pessoa que eu escolhi, tinha condição financeira, tem condição de doar, e o autofinanciamento de campanha é absolutamente legal, eu optei, então, de fazer a campanha toda com recursos que viessem dali e, claro, algum recurso ou outro que depois foi captado, porque as pessoas voluntariamente vieram e fizeram doações, bem menores. Mas esse dinheiro veio do meu primeiro suplente e foi então canalizado para esta primeira fase, que é uma fase de preparação, né? Foi criada uma página no Facebook, na verdade eu paguei muito mais do que eles prestaram de serviço, né? Criou uma página no Facebook, criou um sitezinho, tá? Fez meia dúzia de filmezinhos, de coisinhas lá. E aí, quando chegou, faltando uma semana para acabar a campanha, quando entrou na campanha, aqueles pagamentos para trás eram a este outro contrato que não chegou a ser assinado e que não, enfim, que acabou sendo um contrato só verbal. E aí nós fizemos, no começo da campanha, um contrato para a campanha. Este contrato foi prestado contas, entrou na conta da campanha o dinheiro, saiu da conta da campanha, tudo normal. Tanto que as notas fiscais que ele emitiu fazem referência a este contrato, que é o contrato normal de campanha, que daí já era um outro serviço que foi prestado, né? Daí já é aqueles vídeos para programa eleitoral, aí já era realmente campanha, tá? Então, nesse contrato, a gente havia feito uma previsão de valor. Quando eu perdi o tempo de TV, eu chamei e falei, olha, vamos reduzir esse contrato, porque eu não vou precisar de toda essa produção, aqueles videozinhos, aquelas coisas todas. Assim, outras coisas aconteceram também, por exemplo, não havia estúdio, não tinha cenário para fazer as gravações. Eu gravei na minha casa, as gravações foram feitas na minha casa, o cenário era a minha sala da minha casa, né? Então, coisas que foram contratadas que ele não fez, não prestou o serviço. E aí eu chamei e falei, gente, assim não está dando, porque o serviço não está sendo prestado. Eu fazia pagamentos para ele e ele não pagava o pessoal ia reclamar que não tinha recebido, né? Várias pessoas ficaram sem receber. E eu conversei com ele me disse, mas eu comprei um monte de equipamento e tal. Eu disse, beleza, mas no final do contrato tu não tem que pagar essas pessoas? Não, isso aí eu me viro com as pessoas e querendo mais dinheiro, mas com certeza, né? Se comprou equipamento, se está com sede nova, se precisa pagar as contas dele, não é problema meu, o problema meu é que eu contratei com ele. E então a gente acabou rescindindo o contrato, não dava mais, não tinha mais condições. E aí ele se achou ruim e resolveu se juntar com o pessoal do marketing do Nilson Leitão e com o pessoal com o advogado do Nilson Leitão, José Rosa. Então foi ele, José Rosa e esse rapaz aí do marketing do Nilson Leitão, chegaram a chamar lá o Alain Maluf numa reunião, muito provavelmente para criar alguma fake, alguma coisa estrondosa. Pelo que eu soube, o Alain Maluf foi à reunião, mas não topou o plano maligno que eles tinham criado lá. E isso teve testemunhas que viram, inclusive pessoa que estava ali esperando para receber, entendeu? Viram e me contaram. Então, a partir do momento que me contaram, eu concluí o que eles estão fazendo. Toda hora me ligando, é melhor para você pagar, melhor é para você pagar, né? Claro que seria melhor para mim pagar. Estavam te ameaçando, Estavam me ameaçando, não, me extorquindo. Então, eu fico absolutamente tranquila com essa questão de dizer que foi caixa 2, isso foi aquele candidato laranja que apareceu lá e fez isso, e eu digo que a candidata laranja afirma... Qual é o nome dele? Você não lembra? Sebastião, não sei das quantas. Por aí. E eu digo e afirmo isso porque, veja só, o Júnior Braz entrou com a ação monitória, fazendo a cobrança, às 5 horas da tarde de hoje. No outro dia, às 8 horas da manhã, esse Sebastião estava com uma representação igual, idêntica, com os mesmos documentos e tudo lá no TRE. Inclusive, ele passou a noite lendo. Inclusive pedido para quebra de sigilo. Certeza. Quer dizer, essa reunião com o Alain Maluf, então, existiu de fato. De fato. Nós aqui no Repórter MD publicamos uma nota sobre isso, tomamos um processo da coligação por conta disso. Pode... Negando de pé junto que não houve nada disso e que o Leitão não tem nada com isso e que é mentira. Eu te indico as testemunhas. A gente não publica mentira, né? Então... Eu te indico as testemunhas. Mas, enfim,
Agora, voltando à questão da Caixa 2. Se eu estivesse fazendo Caixa 2, eu não ia fazer com cheque nominal, gente, pelo amor de Deus, né? Primeiro. Segundo, não tem Caixa 2. Caixa 2 não usa cheque, né? Não é? Quer dizer, criaram assim aquele factoide tão grande que as pessoas não pensaram nesses detalhes, né? Primeiro, não se faz Caixa 2 com cheque. Segundo, muito menos na minha conta, né? Segundo, não existe Caixa 2 antes da campanha, existe Caixa 2 durante a campanha. Durante a campanha não houve, né? Terceiro, eu tive tanto tempo para me corromper na minha vida, que eu podia estar agora descansando numa mansão lá no Manso, não é? Jurei. Ô Silval, você roubou 1 bilhão. Poxa vida. Me dá 100 aqui, meu amigo, eu vou te absolver. Não vou te prender, não é? Não vou mexer na caixa de abelha. Cara, tu acha que eu ia me sujar agora? Não, eu não. Então, né, são coisas assim que eu acho que o eleitor percebeu. Você entendeu? O eleitor acabou percebendo. Então, isso que deu esse resultado, graças a Deus, positivo. Bom que o eleitor percebeu, né? O eleitor não engole mais qualquer coisa. Não, as redes sociais têm um papel muito forte nessa questão, né? De formação de opinião. Ninguém entra mais na conversa fiado de alguém, porque esse alguém supostamente é mais inteligente ou fala mais difícil que a maioria. Né? Mas o Gordo está pedindo ali Tá pedindo um tempinho? Isso aqui é para dar na goela da Selma? O que é isso? Não, o Gordo é querido, ele é querido. Vamos ao intervalo, já voltamos. Corta aí de Mota, da Band, em Nova Mutum. Muito bem, voltamos com a juíza Selma Arruda, agora senadora eleita. Você é o Sérgio Moro de Saia ou ele é a Selma Arruda de Paritá? Olha, eu fiquei muito honrada com esse apelido, falar bem a verdade pra você. Não descarto esse apelido, porque pra mim é uma medalha a mais no meu histórico, ser chamada de Sérgio Moro de Saia, é muito bom. Ótimo. Bom, ano que vem a briga vai ser maior do que durante a campanha, a senhora sabe disso, né? A senhora vai estar em Brasília, num congresso lotado, cheio de gente muito esperta. Cheio de cobras e experientes na política. E a senhora defende alguns projetos polêmicos, inclusive alguns projetos do presidenciável Jair Bolsonaro. A minha pergunta primeiro é, qual seria, vamos falar genericamente, lógico que isso vai depender de uma discussão partidária, e claro, com um novo presidente eleito, mas qual seria o seu primeiro projeto, ou qual seria o projeto que a senhora tem vontade de colocar lá no Senado para análise do plenário? A Selma Arruda, entrando no Senado Federal, sentei na minha cadeira, a primeira coisa que eu queria fazer era alterações do Código Penal, como eu sempre prego, que são necessárias para a gente combater a corrupção, né? Para avisar para o corrupto, se você fizer, você vai para a cadeia e não vai sair tão cedo, né? Essas alterações são necessárias. E fazer fazer legislações que previnam a corrupção. Prevenção da corrupção, eu acho que vai ser talvez o primeiro grande passo que o Jair Bolsonaro vai tomar, e para a gente saber quais são os nossos primeiros passos, nós vamos ter que saber quais são as metas prioritárias do presidente, né? Mas eu creio que seja o enxugamento da máquina, porque isso é uma forma de prevenção da corrupção. Quanto mais magra, mais transparente, mais fácil de fiscalizar, né? Então, a extinção de ministérios, a extinção de secretarias, né? dessa estrutura assombrosa que a União tem, isso vai ser, sim, um passo que eu pretendo lutar. Eu sou muito a favor do PDV. Eu acho que o programa de demissão voluntária vai ajudar muito o governo a enxugar também essa máquina toda, né? Não sei qual é ainda a diretriz do partido a respeito. Nós temos uma reunião na quinta-feira agora, lá no Rio de Janeiro. Com o Bolsonaro? Com o Jair Bolsonaro, com a direção do partido, né? Todos os eleitos. E eu acredito que nós vamos poder começar a trabalhar nessa questão. Mas, afora esta prioridade que eu preciso dar às metas do governo, é claro que eu tenho os meus projetos com os quais eu sonho, né, que a gente consiga mudar esse país, pelo menos no que diz respeito à corrupção. Por que eu sempre bato na mesma tecla da corrupção? Quando você fala, mas o que você vai fazer para a educação? Vou combater a corrupção. O que você vai fazer para a saúde? Vou combater a corrupção. Gente, se acabar com a corrupção, sobra dinheiro para tudo. As pessoas têm que entender isso. Sobra para infraestrutura, para tudo, né? Então, a partir do momento que você estanca essa sangria, você começa a ter um Estado menos carente, né? menos sanguessuga. Porque a única coisa que se faz hoje no Brasil é o tal puxadinho, né?
Você está com um problema aqui, faz um puxadinho para resolver esse problema e não vê o problema no todo. Então, o que você faz hoje? O Estado tá precisando de dinheiro, vamos aumentar imposto. Não é assim, gente. Vamos olhar para trás. Vamos olhar para trás e ver o que está acontecendo, por que arrecada tanto e não tem dinheiro. É a corrupção que está jogando dinheiro fora, a ineficiência. Né? Exato. Então, eu sempre bato na mesma, mas você só vai fazer isso? Sim, só vou fazer isso. Eu quero fazer isso porque eu acho que é isso que resolve. As pessoas têm a péssima mania de achar que o parlamentar ele tem que fazer obra. Não, gente, não tem que fazer projeto, né? Sabe, o que você vai fazer para ele... Caramba! Emenda parlamentar. É diferente, não é o executivo, né? Foi eleita com um cargo no parlamento, né? Senadora, ou deputado federal, enfim, ou deputado estadual, ou vereador, né? As pessoas acham que o vereador tem que fazer obra, o deputado tem que fazer obra, e não faz. Agora, a emenda parlamentar, que é o que possibilita... Eu gostei do que o Mauro Mendes falou no debate da Centro-América, o Wellington Fagundes. O Wellington, eu fiz, não sei o que. O senhor não fez nada, porque deputado não faz obra. O senhor no máximo arrumou um recurso, o senhor não fez nada. Mas mesmo assim, André, a emenda parlamentar é uma coisa muito indecente, imoral. Tá? Muito, porque ela vira uma moeda de troca. Exatamente. Né? Ela é nociva sob dois ângulos, do meu ponto de vista. Ela é nociva ao mesmo tempo que você negocia para ter emenda e para levar até aquele lugar, e ali você já ganha teus 20%, e empreiteira, não sei o que lá, essa história aí, tá? E ela é nociva também no sentido de que você acaba fazendo currais eleitorais. Aquele prefeito que foi beneficiado, aquele governador que foi beneficiado, ele fica amarrado com você, tem que trabalhar para você na próxima eleição, automaticamente você se reelege, e isso cria aquele círculo vicioso. Então são dois lados de imoralidade que eu vejo. Veja nas duas votações, aquelas duas denúncias que foram feitas contra Michel Temer, né, o balcão de negócio que o Brasil virou para não receber a denúncia. Cada um ia lá, não, eu quero tanto, eu preciso de tanto, eu quero tanto, porque ele foi pagou um show de corrupção. Milhões de emendas aí. Um show de corrupção ao vivo na TV. Público, ao vivo na TV, e ninguém levantou para achar aquilo ruim. Né? Depois de eleita, no domingo, a senhora chegou a falar com o Jair Bolsonaro? Telefone, conversou com ele, parabenizou. O partido me ligou, me parabenizou. Na verdade, ele não teve contato com nenhum candidato eleito, tá? Porque ele está em convalescência mesmo. Então ele está se resguardando bastante. Essa reunião que nós vamos ter lá é exatamente para fazer esse primeiro contato depois da eleição. Eu quero entrar nessa questão. Nós já começamos no segundo turno, na qual ele é candidato junto com o petista. Qual vai ser teu papel aqui em Mato Grosso em relação à campanha do Bolsonaro? Eu acho que todos nós somos soldados nessa campanha, né? Agora, os soldados, para caminharem no rumo certo, eles precisam ter alguns capitães aí, alguns dirigentes. Eu pretendo ser um capitão e um general, né? Pois é. Mas no caso, o capitão manda no general, né, nesse momento. Nesse momento sim, né? Eu pretendo ser um desses dirigentes, uma das coordenadoras dessa campanha, porque é uma campanha agora que a gente tem um inimigo aí silencioso que talvez muitas pessoas ainda não viram, que é a abstenção. A abstenção é um perigo. Eu ouvi de algumas pessoas isso. A gente pergunta, né, como jornalista. E aí, né, quem que você vai agora? Nenhum dos dois me representa. Não vou votar. A gente precisa conquistar esse voto. Não é questão de representação. Agora, já que nenhum dos dois te agrada, escolha o menos nocivo, então, do teu ponto de vista. Exatamente. Enfim. Né? Aí é aquela coisa, a gente fala para o eleitor consciente, que mostrou que é consciente nessas eleições, a nível nacional, não foi só em Mato Grosso, que mostrou que é consciente, que votou com voto de qualidade, né? Para essas pessoas que agora estão nessa situação que você falou, que elas pelo menos olhem os programas de governo de cada um dos dois. Né? O Haddad, por exemplo, um dos itens do programa de governo dele é a aprovação do uso de droga. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que ter um pingo de critério. E tem muita gente que vota no PT porque diz que não, eu tenho medo de perder o Bolsa Família, eu tenho medo de perder. São pessoas, pessoas humildes, né, que dependem disso, né? São pessoas humildes que dependem disso e elas acham que o Jair Bolsonaro vai cortar esses benefícios. Ele não vai cortar esses benefícios, em primeiro lugar, e essas mesmas pessoas que estão sofrendo aí por causa do Bolsa Família, ela também sofre porque o filho é drogado, ela também sofre porque tem um traficante morando na esquina de casa, ela também sofre por isso. Então ela vai, talvez percebendo que assim, desmistificando essa história de que Jair Bolsonaro vai tirar benefício, porque não vai, né? E percebendo o quanto o governo de esquerda agora vai ser nocivo para o Brasil, as pessoas acordam. Então eu acredito que muito voto do PT vai reverter esse essa história de cortar o Bolsa Família, o PT usou nas últimas 4 eleições. Sim.
Estão fazendo Isso fake news colou agora. muito bem, mas agora não está colando mais, né? Muito, né? Não está colando mais. Estão fazendo fake news agora, André. Porque quando se fala em cortar o Bolsa Família, não é cortar. Você ganha 200, vou te pagar só 100. Não é isso. Diminuir o Bolsa. Eu sou a favor também que se diminua, porque um país onde você cada vez mais paga mais Bolsa Família é um país que está cada vez mais na miséria. E o governo não está resolvendo. Mas como é que o PT se vangloriava? Né? Eu me lembro da campanha da Dilma, falando do Aécio, porque no governo do FHC pagava-se 2, 3 milhões de Bolsa Família, eu pago 50 milhões, quer dizer, então piorou. Piorou, se tinha 2 milhões de miseráveis, agora tem 50, piorou. Com certeza. Os caras se vangloriam de pagar mais e mais Bolsas Famílias, sabe? A gente precisa ensinar a pescar, né? Essa é a grande chave da coisa. Mas aí eu falo isso aqui também, você fala, vão falar, tá vendo, é contra o Bolsa Família. Não, ao contrário. Estão espalhando fake news aí, André, estão espalhando fake news que o Bolsonaro, o PSL, é contra o nordestino, tá? Estão fazendo de propósito. É a própria esquerda que está fazendo para que os nordestinos se revoltem contra nordestinos, descendentes de nordestinos. Aqui no estado mesmo a gente tem quantas pessoas que vieram aí, né, desses estados e estão fazendo já fake para botar as pessoas contra o Jair Bolsonaro. Então veja como esse jogo de fake news é podre, né, é baixo. E aqui em Mato Grosso o Bolsonaro teve 60 pontos alguma coisa dos votos. Nós temos agora uma meta. É o terceiro estado que mais deu do voto. Até entrando nessa questão do Bolsonaro ser um dos mais votados aqui em Mato Grosso e já ter puxado esse coro aí para eleição dele no primeiro turno, tem uma certa proximidade entre a senhora e o presidenciável. Se houver um convite para a senhora assumir o Ministério da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, a senhora aceitaria? Não, acho que não. Não tenho essa pretensão. Eu tenho capacidade legislativa. Não me vejo num outro cargo. Nem chegou a ter essa conversa dentro do partido? Não. Então já está respondendo a pergunta aqui do Ed Mota, que é diretor da TV Mutum, onde a gente veio esse programa. Ele mandou para mim aqui. André, pergunta para a nossa senadora qual é o ministério que ela aceitaria assumir em Bolsonaro. A pergunta que o Rafael acabou de fazer. Nenhum, viu, Ed Mota? Nenhum. Tem outra pergunta aqui. Você quer fazer uma pergunta agora? Não, pode fazer. Eu preciso ler primeiro aqui, que está muito longo. Não tem problema, então. Vamos voltar aqui. O PSL foi um dos partidos que mais cresceu aí nessas eleições. De 8 cadeiras, foi para 52 na Câmara Federal. Aqui a senhora avalia, isso foi o fato de colar na imagem de Bolsonaro? É um efeito dessa popularidade do Jair Bolsonaro? E mais, aqui em Mato Grosso, o Barbudo, por exemplo, que era praticamente desconhecido por parte da população, nas redes sociais ele é muito conhecido, mas por parte da população, da massa, ele não é tão conhecido, foi porque ele colou na senhora? A senhora vai ver isso? Não, ao contrário. O Nelson Barbudo é uma pessoa que tem luz própria, né? Ele é uma pessoa extremamente patriota, ele é um cara que se impõe muito naquilo que ele fala. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. E as pessoas acabaram conhecendo pela rede social. Por incrível que pareça, o que mais mandou nessas eleições foi a rede social mesmo, né? Então eu acho que ele conseguiu os votos, mereceu cada voto que teve por sua conta própria, né? Claro que Jair Bolsonaro, ele trouxe muito voto, tanto para a juíza Selma, quanto para Nelson Barbudo, quanto para os estaduais. Trouxe por quê? As pessoas diziam, Jair Bolsonaro sozinho não vai conseguir governar. Vou votar na senadora do Bolsonaro. Exatamente. Precisa ter bancada. Precisa ter bancada, é óbvio que trouxe muito voto, por isso também. Né? Porque lá em Brasília tem uma turminha do quanto pior, melhor, né? Mas o PSL tem essa turminha 52 deputados federais. Mas são 500 e... Mas é uma bancada Mas é a segunda maior bancada. Maior. Segunda maior bancada, né? A gente vai conseguir fazer um trabalho só atrás do MDB. Agora tem, por exemplo, aqui Medeiros, 53, né? Medeiros é um cara que apoia o Bolsonaro. Então nós já temos e assim os estados têm também outras pessoas que se elegeram por outros partidos, mas que são apoiadores. Então nós vamos conseguir uma bancada monstra lá. Medeiros é um cara gente boa, gente fina. Tem nosso apoio também. Parabéns, Medeiros, pela sua eleição. É isso aí, Medeiros. A próxima pergunta aqui é do Moisés Sacchetti, ex-presidente do Detran e é irmão do seu adversário, o Arilton Sacchetti. André, pergunte para a juíza qual a destinação social, econômica e ambiental que poder-se-ia dar. Caramba, Moisés, abusou do português aqui, poder-se-ia dar. Você Jânio Quadros do aqui, falou.
Qual destinação? Comeloia. Ô, Moisés, sacanagem. Não tem aquela piadinha? Se fosse líquido... Você bebe por quê, Júnior? Eu bebo porque é líquido. Se fosse sólido, eu comia. Comeloia. Figura. Era uma figura, né? Morreu. Bom, pergunte à juíza qual a destinação social, econômica e ambiental que poder se ia dar para a reserva legal nas propriedades agrícolas, pois em muitas são apenas bosques situados em pontos isolados no meio das propriedades, longe de água. Como ela poderia contribuir para mudar isso, pois apenas no Brasil isso existe? Uma boa e ótima. Quer dizer, o cara tem uma fazenda, aí eles fazem, tem reserva legal, você não pode explorar naquele pedaço, e é um bosque lá, enfim, é o que ele está dizendo aqui. Inclusive com relação a isso, eu E tive o Moisés reunião, entende bem dessa questão. Eu tive uma reunião essa semana passada com o pessoal, com geólogos, né, exatamente tratando essa questão. As reservas, elas acabam... Na verdade, o Brasil tem uma quantidade de reservas maior do que o necessário, na minha opinião, né? E a gente precisa explorar melhor isso. E essas reservas acabam impedindo a exploração de jazidas que estão no subsolo. Que é riquíssimo. Riquíssimo, e que é a segunda maior riqueza de Mato Grosso. Pode ser a primeira, ela pode ser maior do que a soja, né? Se for adequadamente explorada. Então, essas questões são questões delicadas que têm que ser levadas muito, muito, muito a sério mesmo. Porque tem minérios, tem calcário pra caramba. Tem muito. No subsolo. Tem água boa pra caramba aqui, porque aqui passa o aqui pelo Guarani, aqui pelo Mato Grosso. Tem vários pontos que você pode buscar água mineral, água de qualidade, enfim. E aí não se pode explorar porque... Tem ouro pra caramba. Aquele garimpo de Pontes da Serra, né, a patifaria que virou aquilo lá, em vez do Estado explorar aquilo, né, para gerar riqueza, não. Proíbe, não pode mexer porque a ONG não deixa, porque o índio não deixa. Outro lá, vi cada coisa. É santa paciência, né? Essa questão da terra indígena também é outra, né, gente? Eu tenho uma outra pergunta agora. Quantos mil índios tem no Mato Grosso? Não sei, mas tem muita terra, tem muita terra. Cada um chega lá e fala, não, aqui é terra indígena, o cara tudo tem terra uma fazenda indígena. há 50 anos, 100 anos a fazenda. Você pega aqui a BR-070 rumo a Barra do Garças, de Campo Verde até Barra do Garças, tem infinidade de reservas. Tem que pagar pedágio. E em muitos tem que pagar pedágio. Se você vai para Sapezal, o Campo Novo Sapezal, paga R$50 de pedágio. Mas a terra era do índio, caramba, meu. Então vamos devolver tudo para os índios, vamos fechar as portas desse país. Porque, a maneira de se decretar reserva indígena é absolutamente errada. Tira-se famílias, às vezes, de áreas que estão produzindo, porque ela é uma reserva indígena. Porque encontrou um ossinho de índio lá, tá, cemitério indígena. Não, aqui é um parque arqueológico, isso aqui não pode. Sabe? É uma coisa unilateral, não tem discussão. Não tem discussão. Nada, é unilateral. O que manda e acabou, ponto final. Igual o pai com criança, né? Pai, mas você está errado por quê? Porque eu que mando, aqui pronto. Porque sim. Porque sim, né? Vai, Rafael, você está doido, coçando para perguntar? Eu quero fazer mais uma pergunta para ela. Pode fazer. Porque ela foi de uma coligação, da coligação do PSDB, do governador Pedro Táxi, que não se reelegeu. E a minha pergunta é, como que fica o relacionamento com o Mauro Mendes, né, que é o novo governador, que vai estar aí no próximo mandato? Como que fica esse relacionamento? E em relação a não ter participado da campanha dele, até porque vazou um áudio que a senhora conversava em uma reunião do PSL e que colocaram a culpa sobre a senhora de não terem ido para a coligação do Mauro Mendes. Como que a senhora avalia, primeiro, a derrota do governador e como deve ser seu relacionamento com o governador eleito Mauro Mendes? Eu avalio a derrota do governador Pedro Táxi com pesar pelo povo mato-grossense, né? Nós tivemos um governo aí de 4 anos que realmente não emplacou, não teve a resposta do povo mato-grossense. Então, a gente pensa, né, a conclusão que se chega com isso, quer dizer, perdemos 4 anos. Nós perdemos 4 anos de crescimento, né? Vejo que o povo deu a resposta já no primeiro turno para Mauro Mendes, exatamente porque percebe a capacidade administrativa dele, ele mostrou isso quando foi prefeito de Cuiabá, né? Eu não entrei para a coligação do Mauro Mendes no primeiro momento, porque o Jaime Campos não quis que eu fosse a segunda senadora lá, né? E no segundo momento, porque havia MDB e havia outros partidos lá com os quais eu realmente não tinha como conviver, né? Isso foi a verdade. Mas eu tenho esse relacionamento ótimo com o Mauro, um relacionamento ótimo com o Otaviano Pivetta.
admiro a capacidade administrativa dos dois e acho que vai ser um ótimo governo. Teu relacionamento com o Jaime também é bom ou não? Institucional. Não é porque ele não deixou ela entrar na coligação. Mas ali foi uma questão política. A questão estratégica dele, estratégica né? dele. Claro. Ele iria perder votos. Ele ia lá e tomar voto dele. E como tomou, né? Tomou, De né? outra forma. Mas eu sempre penso, gente, eu nunca vou entrar na minha cabeça essa política dessa forma. Eu sempre penso e... Tem que somar. A gente, entendeu? Você pode andar junto e ir os dois juntos. Sim. Por que tem que ser um contra o outro, né? É que nessa chapa do Jaime também tinha confusão com a Gil, com o Saquete, com você, com o Fábio, todo mundo querendo ser, todo mundo brigando para ser candidato ali. Vamos lá, pergunta. Não é uma pergunta. A advogada André Castrilho pergunta aqui para você se você ficou contente com o pessoal da escola de vigilantes. Muito Mande contente. um abraço fraternal, é um TAF, né? É o pessoal da maçonaria que fala isso, né? Muito, muito contente. Eu recebi um apoio muito grande dessa categoria de vigilantes. Aliás, apoios de todas as categorias. Mas eu mando um abraço aí especial. Qual é o futuro do partido do PSL em Mato Grosso? Excelente pergunta, hein? Excelente pergunta. Nós queremos estruturar o Mato Grosso. A gente precisa estruturar o PSL em Mato Grosso. Eu já fiz até uma live ontem convidando as pessoas, quem gostou dessa experiência, porque as pessoas vieram muito voluntariamente participar da campanha, né? E acabaram, de uma forma ou de outra, conhecendo pelo menos um lado da política, participando, dando opinião, sugestão e etc. E essas pessoas agora se empolgaram, querem filiar, querem participar de uma outra forma. E eu já vejo 2020 chegando aí, e eu vejo que o PSL tem sim condições de emplacar muito vereador e muito prefeito, né? E 2022, quem sabe, um governador, né? Vamos ver como é que a gente trabalha. Você pretende brigar pela presidência do PSL com o Gali? Olha, o estatuto do partido prevê que o presidente é o maior cargo eleito, né? A maior cargo eleito. Eu não estou diplomada ainda, não é o caso de pensar nisso nesse momento, eu penso, né? Mas é claro que eu quero ser uma líder nesse processo. Eu quero ser uma líder no processo, porque talvez não a única nem a maior, mas eu quero ajudar com essa construção. Tá bom, vou para o intervalo, que o Gordo já fez assim, e assim não é para bater ninguém, assim é para fazer um intervalo. Vou fazer o tempo da TV. Vou deixar a perguntinha no ar, como de praxe, para o próximo bloco, que é a questão do armamento. A senhora vai fazer parte da bancada da bala, que eu sei, né? Tinha uma piadinha que dizia assim, será que já dá para ir votar armado? Pois é. A gente fala desse assunto daqui a pouco, não sai daí não. Muito bem, estamos de volta com a juíza Selma e agora papo polêmico no ar sobre armamento. Estão confundindo muito isso, né? Como eu disse aqui nesse intervalo. Vocês não viram em casa, mas nós conversamos sobre isso aqui, óbvio. As pessoas estão confundindo muito, né? A proposta do Bolsonaro e sua também é permitir a posse da arma num primeiro momento. Não o porte de arma, todo mundo anda armado, feito cowboy texano, não é nada disso. Queria que você explicasse um pouco isso aí e entrasse nesse assunto. A nossa bandeira é que o cidadão de bem possa ter igualdade de condição com o bandido, tá? A minha bandeira pessoal é essa. Eu, inclusive, não tenho nada contra que a pessoa possa andar armada sim na rua. Não é arma na cintura, não é isso? Não. Né? Mas que ela possa ter condições de se defender. Quantas pessoas são assaltadas aí diuturnamente na rua, sem condição nenhuma, em absoluta desigualdade de condição com relação ao bandido que hoje vai em qualquer pracinha na esquina e compra uma arma e sai atirando, drogado, atirando e matando tanta gente por aí. Mas é como você disse, eu acho que o mais importante ainda vai ser o cidadão poder ter uma arma na sua casa, tá? O cidadão poder treinar a tiro, poder treinar, poder fazer isso livremente, óbvio, né, em stands próprios. Tem que explicar que é como se tirar uma habilitação para dirigir um carro. Tem todo um processo. Não é só ir lá comprar arma e levar para casa. E outra, o Bolsonaro não foi vítima de uma facada? Então vamos proibir as facas. Proibir faca. Não é? Vamos proibir faca, gente. Chegaram de Mais ou menos isso. questionar Só isso, açougueiro né? pode usar faca. Nem eles, ué. Nem eles vão poder. A gente vai ter que pegar a carne no dente, né? Então a gente precisa ver esse mito que fizeram aí contra o armamento,
É absurdo, porque a violência existe de qualquer forma e você pode matar com uma paulada, você pode matar com uma pedrada, não é a arma que vai aumentar a violência, o que aumenta a violência é o cidadão. O país mais armado do mundo é os Estados Unidos, né? Exato. Qual é o índice de assassinatos lá? De homicídios, Em relação ao de nosso assaltos, aqui, né? Quer dizer, aqui a gente mata todo ano um Vietnã inteiro, né? Uma É, guerra do Vietnã são inteiro, números de guerra. a gente mata por ano no Brasil, tá? Bala, fora acidente de trânsito, fora outras coisas. É. Enfim. Então, você imagina um estado como Mato Grosso, com tanta zona rural, né? O benefício que isso vai ser para a pessoa se sentir protegida, né? E principalmente para o ladrão pensar 2 vezes antes de entrar na casa dele. Então, aí é que tá, eu entrar nessa questão rural também. É verdade que o Bolsonaro diz o seguinte, o fazendeiro tem que receber MST a bala? Eu também digo. Você também diz? Opa! MST é uma organização criminosa, tá? Não tem nada a ver com reforma agrária, Também não acho. tem nada a ver com Bandidos. assentamento, são bandidos que escolhem na beira da estrada a melhor área, a mais produtiva, não tem nada de Mas dizer que eu acho está que invadindo a latifúndio improdutivo, porque não é. Virou Não é. guerrilha, virou uma gangue. não Chega é? lá, invade, entra lá, bota os barraquinhos lá, só volta no fim de semana, não passa a noite lá, entendeu? Toca o fogo nas coisas, mata o gado, Quem passa a noite lá é a depreda, massa de manobra que E eles quando estão consegue dando, a né? terra, vende. Quando depreda, consegue, vende. toca fogo, acaba com as reservas, tá? Isso não é crime? Eles invadiram a Secretaria de Educação do Estado aqui, E quebram tudo. quebram tudo, sobem na mesa e começam a pular com o facão na mão. Imagina um cara desse entrar aqui dentro, subir na tua mesa, aqui onde a gente trabalha, e fica pulando na nossa mesa. E outra coisa, André, houve um plebiscito em 2005, a gente votou que queria a liberação do uso de arma. O povo brasileiro votou Passaram pela por liberação. cima. Passaram por cima, engavetaram o nosso plebiscito e fizeram a lei ao contrário. Então a gente precisa respeitar a vontade do povo, né? Mas o medo desses caras, desses políticos, não é nem bandido, é o povo mesmo. De repente o cara revoltado entra no Congresso e faz um strike nos bandidos que tem lá dentro. O que a senhora quis dizer com... Eu sou, abre aspas, sou contra essas ideologias de gênero, esse politicamente correto. Olha, são 2 coisas É diferentes. mais uma na bucha que a senhora deu também. É. A senhora não, você. Olha só. E já falaram que a senhora era contra gays, contra... Absolutamente o contrário, absolutamente o contrário. Eu sou contra o preconceito, cara. Eu não consigo me alinhar com esses discursos, sabe? Assim, eu falei com relação ao politicamente correto, né? Politicamente correto é aquilo, você não pode, eu não posso brincar com você porque você é gay, que eu sou homofóbica. Eu não posso brincar com você porque você é negro, que eu sou racista, Vão te prender, negrofóbica, vão né? prender. Não pode, a gente não pode. Foi feita uma... Vocês não sabem de nada. Foi feita uma política ao longo dos anos de segregação, de rico contra pobre, de patrão contra empregado, empregado contra patrão, de preto contra branco. Isso foi feito de propósito. Porque a sociedade segregada, a sociedade separada, não se une para lutar contra uma causa maior. O que aconteceu agora, esse fenômeno no Brasil, pró-Bolsonaro, é exatamente essa união. E ali uniu todo tipo de gente, uniu desde um proletário mais humilde até o grande fazendeiro, uniu todo mundo. Foi um fenômeno que acabou com essa segregação. Está todo mundo de saco cheio dessa ditadura das minorias. Exatamente, né? Eu sou contra essas cotas, eu sou contra essas coisas, as pessoas têm que ter direitos iguais. Sempre me entrevisto no Dia Internacional da Mulher. Coisa. O que eu tenho a dizer sobre o Dia Internacional da Mulher? Eu tenho a dizer que não devia existir. Eu não que devia as também coisas deviam acho. ser Devia ter o iguais. dia do homem. E aí, o dia do homem não tem, né? Né? Não tem. Quer dizer, a gente sabe a história, por que esse dia é consagrado, né? A gente sabe do fato que aconteceu e que embasa esse dia. Tudo bem, é uma questão, digamos, simbólica, né? Agora, tratar isso como se fosse, né, um evento, isso é jogar homens contra mulheres. Né? Eu não vejo. Porque a mesma mulher que defende isso, né, que quer essa diferenciação porque eu sou mulher, é aquela que prega que tem que ser direitos iguais. Exatamente. Ó, tem dia do Que homem, tem que viu? ganhar igual ao homem, que não sei o quê, que isso, que... Caramba, ninguém ganha igual, ou mais ou menos, por ser homem ou ser mulher. Né? Você ganha de acordo com a sua competência. Pelo menos essa é a minha visão.
Essa é a minha visão. O que você fez aí? Ela ganha mais do que nós. Ela ganha mais que nós. A juíza, ela estudou, Eu ia gordo. reclamar. Você não estudou, gordo, bem feito. Ó, mas tem Dia do Homem, é no dia 15 de julho, viu? O Dia Internacional do Homem, só pra É, conhecer. tá eu bom. achei que era dia 1º de novembro. Não, mas ninguém Dia de fala, Todos os ninguém Santos. fala nada. Sabe? Ó. Tem que parar com essa É o mais bobagem, conhecido, sabe? né? De dividir as coisas, né? Porque é homem, porque é preto, porque é branco, porque é gay, porque não é gay, porque é hétero. Para, todo mundo é brasileiro. É. Está na Constituição, todos são iguais perante a lei, não é isso? Exato. Cláusula pétrea. E aí o cara fica botando um monte de direitos. Agora, uma coisa que eu sou Aquele totalmente Jean Willis contra, lá, aquele indecente lá, botando querendo um monte de direitos. Peraí, pô. não tem capacidade nenhuma. Não tem que ter direito diferente porque você é um gênero diferente, ou você é negro, ou você é branco, ou você é gay, ou você é lésbico. Não tem que ser igual. Tem que ser igual para todo mundo. O que não pode ter é preconceito. Exatamente. Aí Agora, acabou. questão de ideologia de gênero na escola é um absurdo, né? Você tem que ensinar a criancinha de 6 anos de idade a ser menino, menina, né? Como é que bota o buraquinho, não sei lá. Pelo amor de Deus. Estão querendo Aí, até não. tirar do nascimento, né? Sexo. Não pode pôr masculino ou feminino. É ótimo. Quer Maravilha. dizer, estão querendo fazer isso. Maravilha. Então, Não tem. é isso que não entra na minha cabeça. É isso que não entra na minha... Acho que o povo brasileiro, é que nem você falou, encheu o saco. E aí fica uma parcela com tanto mimimi, né? Fica né? Sabe? Por nada. Né? Fica uma coisa chata, você não pode falar nada. Daqui a pouco eu tomo um processo pelas coisas que eu falei aqui, não duvido. Mas não pode É. nada, Isso você não não pode pode, nada. você não pode nada, mas você pode liberar a maconha. Não, vamos falar maconha. Falar maconha é legal. Parabéns, né? Né? Vamos falar maconha. Vamos todo mundo. Vamos cheirar pó. Eles querem o quê? Um país de noiados, Que não inertes, presta atenção em nada. desunidos, inertes, letárgicos. Enquanto eles fazem a festa em Brasília. Exatamente, enquanto a festa é feita lá. Aí, vamos dar Bolsa Família aí para todo mundo, fica tudo certo. Aqui já tem Bolsa Maconha. Já tem Bolsa Bandido. Já Vai tem acabar bolsa com isso? bandido. Lá no Senado você tem como acabar com isso? O auxílio reclusão, ele sofre também um ataque, no meu ponto de vista, um pouco injusto, tá? E é difícil explicar isso, que as pessoas entendam, porque já pegou também essa Falou essa Bolsa pecha, Bandido e tal, né? mas não é bem isso. É assim, se o cara contribuiu nos últimos 12 meses para a Previdência Social e foi preso, aquele pai de família, de boa, que trabalhava todo dia, tinha carteira Atropelou uma assinada. pessoa e foi preso. Atropelou a pessoa, enfim, fez filho qualquer menor. coisa. Tem um filho menor, ele recebe, a família dele recebe, não é ele que vai receber, a família dele 900, recebe enquanto ele está 800, preso. alguma coisa. 900 reais. Não é uma coisa também que vai causar uma revolta, uma revolução no Brasil, até porque assim, o índice de pessoas que recebem é muito pequeno. O cara que está preso é o cara que não tem emprego, pelo menos não tem emprego formal. O cara que está preso é porque já vive na O bandidagem, bandido portanto não vai recolher INSS, né? não vai, gente, não vai, né? Então, Bandido não roubou tem ali, vai carteira dar assinada. Agora eu sou contra a progressão de regime. Eu também. Né? Essas patifarias aí que foram criadas e que realmente atrapalham o Brasil. Eu, como juíza, cansei de ver, porque é o que eles entendem, é o recado que o Estado dá para o criminoso, né? O criminoso na sua frente, Impunidade. falando, não, eu fui condenada a 5 anos. Aí, quanto tempo você cumpriu? Aí eu cumpri 2 meses, mas a minha cadeia está paga. Eles, na cabeça deles, funciona assim, A é minha uma cadeia está matemática. paga com 2 meses, é isso? Sim, mas pegou 5 anos de pena. Pegou 5 anos, meu filho. Se ele ficar 5 anos lá dentro, te garanto que ele vai lembrar certinho quando é que a cadeia Vai dele está lembrar, paga. Né? E não faz exatamente. segunda vez. Essa que é a questão. Não faz Porque segunda o vez. camarada mata uma pessoa e fica condenado a 30 anos de cadeia, cumpre 6 e sai. É um quinto, não é isso? E Um sai. sexto, É um sexto. E aí a pessoa que morreu, morreu. Não vai voltar. Né? E esse cara sai, não, eu paguei minha pena. Quem pagou pena, cara? É. Tem que trancar na cadeia e não só não tirar mais. Nós tivemos um exemplo É. de chacina em VG, Mas é grande. Bandidos lá. 17 anos executando condenado, saiu da cadeia aí em tornozeleira, julho, matando. matou 4. Exatamente. Usando tornozeleira. Exatamente. É. Precisa. E a tornozeleira é outra hipocrisia. Não funciona, É, não isso que eu ia adianta. perguntar, funciona? Tá? Não funciona. Não funciona. Tá? Tem um jeitinho que eles quebram a tornozeleira, amarram no pescoço do gato em casa lá, deixa o cachorro amarrado em casa e Preso. o nego vai pra rua fazer Amarra ação. no gato, no cachorro. Eu até não. Mas Você não eu viu tenho isso aí na TV? reportagem sobre Amarram isso. no galo, no pescoço do galo? Meu Deus, eu não tinha visto isso. Porque a tornozeleira, ela denuncia o batimento cardíaco, né? Ela denuncia o calor da pele e tal. Então, para poder dizer que ela tá ligada, que ela não foi rompida, o cara rompe ela rapidinho, dá como se fosse uma interferência no sistema e depois gruda qualquer ser vivo ali, até na volta. Cara, eles faziam isso com o velhinho, você não tá entendendo. O velhinho tá lá na O cadeira de velhinho não roda, consegue deixa se lá, mexer, fica deixa lá, pronto. taca a tornozeleira no velhinho e ó pra rua fazer assalto. Então, cara, é uma jogação de dinheiro fora E impressionante. agora, hein? Depois dessa, Jacaré, como é que fica?
né? É a gente levar o país a sério, gente. É levar o país a sério. A gente, sabe, vive num país de faz de conta. Não dá mais. Também acho. Não dá mais. Já encheu o saco. Vamos falar a verdade, já encheu o saco. Né? Não dá para aguentar mais esse tipo de coisa, não. Né? Qual foi a patifaria que você mais guarda na memória que fizeram enquanto você era juiz? Que patifaria você viu que mais te deixou embasbacada? Contra mim ou contra o povo? Não, contra o povo, contra a justiça. A patifaria maior foi de José Geraldo Riva e Simão Barbosa. Não sei qual dos dois. Mais patife. Ambos de tornozeleira hoje. Ou estão sem já? Tornozeleira. Ambos tornozeleira, mas ambos soltos, né? Praticamente ilesos de tudo que fizeram, usufruindo, né? Você, eu já falei isso aqui, repito, o juiz, né, se dedica, você faz tudo que tem que fazer, você acha que está aplicando a justiça e na verdade você está aplicando a justiça no papel, assim, ó, a justiça assim. Porque se você olhar para o lado, você vai ver que o cara está lá na mansão dele, descansando. Se você olhar para o lado, você vai ver que ele não devolveu nem 10% do que é dito que ele desviou. Então, é realmente uma grande patifaria para o povo de Mato Grosso. Mas vai acabar. Tem que acabar, senão nós vamos acabar, gente. Mas quando fala em acabar com o acordo de delação, porque foi uma delação que eles fizeram. No caso do seu Valdo fez. Não é acabar com a acordo de delação. Eu acho que o Instituto da Delação, eu já defendi demais o Instituto da Delação Premiada, porque eu achava que era a solução da lavoura, entendeu? Mas banalizou. Depois, né? Não, além de banalizar, né, o que aconteceu? Como sempre, o mau elemento consegue uma saída boa para aquilo que está ruim para ele, o que ele fez? O cara era acusado de ter desviado 3 milhões, fazia um acordo de colaboração premiada para devolver os 3 milhões, ele ia nos comparsas, arrecadava 3 milhões, muitos dos comparsas dentro do Estado tiravam dinheiro de dentro do Estado para dar para ele devolver para o próprio Estado. Você entendeu? Quando não era assim, o cara ganhava 5, devolvia 3 e ainda ficava com 2. Aí a coisa não dá, aí não dá. Tem político preso que até dá conselho, né, André? Para quem for corrupto com a delação? Tem político preso hoje que está querendo governar o Brasil, né? Não, tem reeducando que disse que ia dar uma aula aí para o governador Pedro Taques, de finanças e tal. Meu Deus! Vai entender. Você não sabe que aula que é, mas... olha, pra acabar, impressionante. Né? E assim, é para rir. Tá puxado, né? Tá puxado isso, sabe? Não tem como não rir. Num país sério a gente ia ficar muito bravo com isso. Fica muito bravo. A gente pode fazer falar aqui, se indignar aqui. É aquele negócio, a gente tá rindo, mas tá chorando. Tá chorando. Com certeza. Porque é o seguinte, tem um povinho tão burro também nesse país que, vamos falar a verdade, né? Não é? Você não vai falar que não é? Mas eu falo, tem um povo muito burro nesse país, cara, sabe? O povo brasileiro é inteligente. Se deixa levar por idiotices, deixa levar pelo que a Globo fala, sabe? Tem que acabar com esse negócio, sabe? A pessoa tem que ter um pouco mais de inteligência. O povo já mostrou nessa eleição que é inteligente, entendeu? Acontece que fomos todos nós, levados durante mais de 30 anos, aos pouquinhos, em banho-maria, fomos levados a viver esse estado de coisa que a gente está vivendo hoje, tá? Eu já contei e conto de novo. Quando eu tinha lá meus 16 anos, nem vou falar quando foi isso, meus 16, 17 anos. Foi logo ali. Logo ali, tá? Eu ficava muito brava, porque eu era, assim, eu tinha meus pontos de vista políticos já bem definidos, né? E eu ficava muito brava quando eu via, por exemplo, o programa do Jô Soares, zoando com corrupção. Corrupção é uma coisa séria, naquela época não se fazia isso. Naquela época não se fazia isso. Como é que chamava? Vivo Gordo, né? Vivo Gordo, Planeta dos Homens, aquelas coisas. O macaco tá certo, né? Isso, né? Cara, eu tô ficando velho, hein? Olha onde é que eu fui. Você viu? Você nunca viu isso, não? Aí, tá vendo? Mas é verdade, então zoava. O macaco tá certo. Zoava com foi comprar essa xícara, quanto que ela custou? 2 milhões. Quá. Isso foi sendo ensinado a gente. A gente hoje ri de uma coisa que é séria, que é a corrupção, né? Então a gente chegou, mas assim, acho que parou, agora chega. As pessoas já deram basta. Já deu o que tinha que dar, né? Enfim. O Brasil já deu a resposta. Vamos mudar isso. Tá bom? Tá bom pra você? Agora vai pegar o presente. Mas essa caneca aqui, eu quero uma selfie dela lá no Senado. Pode dar. Pode dar, não, pode entregar. É a minha? Pode fazer uma selfie lá no Senado. Lá no Senado fazer uma selfie. Te mandar pra Brasília. Minha terceira caneca. Terceira caneca? Tá aí a terceira caneca. Não podia ter. Pra você tomar iogurte com aveia. Eu vou querer ser, tá? Fazendo. Né?
Como é que é? 6 para fazer o jogo. Ah, não, só tem 8 anos para conseguir juntar Pô, 6, mas juntar os 3 12, né? canecas. As 12. Juntar as 12. O Antônio Carlos Silva ficou com um ciúme danado dessa caneca uma vez, cara. Que ele foi na casa dela fazer matéria, para a Record Nacional. E aí, Eu tava tomando café ele na me mandou um caneca. WhatsApp, falou, cara, olha aqui, assim não vale. Ela tá tomando nossa caneca. Adoro essa caneca, adoro. É muito boa. Fazer o quê, né? Muito obrigada. Antônio Carlos Silva, grande abraço, grande Grande abraço, jornalista, querido. grande companheiro de imprensa aí também. Gente boníssima, aliás. Tá bom, né, Rafael? Bora. Doutora Selma Arruda, senadora eleita, alguma coisa que a senhora queira ainda colocar aqui, que a gente não tocou no assunto e passou batido? Não, eu gostaria só de finalizar dizendo a vocês que eu agradeço a cada eleitor que depositou sua confiança, cada eleitor que depositou seu voto ali na juíza Selma Arruda, sabendo não apenas do nosso viés, do nosso entendimento político, da forma como a gente vê a política, sabendo que nós somos ali soldados também do Jair Bolsonaro, mas também pela minha história, também por saberem que a minha procedência era uma procedência coerente. Então, cada voto que veio ali foi voto de qualidade, voto consciente, né? E isso é uma coisa que eu não vou me esquecer nunca mais. Foram 678.542 votos conscientes. Isso eu posso garantir a vocês, que cada um desses votos eu vou honrar, cada voto desses vai merecer todo o meu esforço e todo o meu trabalho em prol do Mato Grosso e em prol do Brasil. É um fenômeno a sua votação, assim, por ser a primeira vez, né, uma pessoa nova. Já disseram que eu tinha que ser vereadora primeiro, eu ouvi essa conversa. Então. Tá bom, obrigado, viu, pela sua presença aqui mais uma vez, sucesso para você nessa sua nova jornada, conte com a gente. Obrigada eu por terem me cedido esse espaço, é sempre uma honra estar aqui, eu tenho o maior respeito por esse veículo de comunicação, Obrigado. que eu sei que é isento, né? Foi, inclusive durante a campanha, a gente observa muito bem o comportamento dos veículos de comunicação, e este aqui foi um grande exemplo de retidão na comunicação mato-grossense. Então, tenho uma honra muito grande de estar aqui com vocês. E desejar a vocês sucesso aí, felicidade. Obrigado. Bom trabalho. Tchau a vocês de casa. Tchau, Rafael. Falou. Tudo de bom, obrigado pela parceria. Tchau. Tchau, linda. Tchau. Sucesso para você. Beijo. Tchau, um abraço, até a próxima. Tchau, querido. Sucesso lá. Valeu. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.